Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Com muito prazer recebendo a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal no meu canal. Um enorme prazer conversar com a ministra. Todos nós a conhecemos, acompanhamos. Já presidiu a Corte, o STF, já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, participa com votos importantíssimos de questões do nosso cotidiano, porque antigamente ninguém sabia que existia o Supremo Tribunal Federal. Acho que há cerca de 2 décadas atrás, alguém falava que tinha um tribunal em Brasília, mas ninguém sequer sabia o nome, quanto mais sua composição. Hoje, eu acho que essa é uma das boas questões do Brasil contemporâneo. Temos muitos problemas, mas temos questões boas, é que as pessoas sabem o que existe o Supremo Tribunal Federal e sabem da sua importância. Então, ministro, muito obrigado, senhora, ter aceito Eu que o meu convite. agradeço, professor, sempre. Um prazer estar com o senhor. E a primeira questão que eu queria colocar à senhora a senhora presidiu o tribunal, foi ministra e presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, são os 90 anos desse tribunal, da justiça eleitoral, do Código Eleitoral e do voto feminino, do voto secreto. Puxa vida, são avanços consideráveis num país marcado sempre pela violência, pelo arbitrarismo, por eleições fraudadas. Quer dizer, nós estamos, portanto, não é só uma data como outras tantas que se comemora, mas é um momento importante na história da democracia no Brasil. Eu queria que a senhora, por favor, falasse sobre isso. Muito obrigada, professor. Mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor por essa oportunidade de estar com o senhor, de poder conversar sobre questões da importância que o senhor sempre coloca nos seus comentários, nos seus programas, enfim, nas suas obras, principalmente. E sobre a justiça eleitoral, eu queria fazer inicialmente 2 referências. Primeiro, ela vem no fluxo de uma mudança que se propunha, que foi em 30, a partir de quando se constatou que aquele modelo da Constituição de 1891 não era um modelo razoavelmente aplicado em termos, mesmo de uma democracia como então pensada, que era muito mais formal que material, que é o grande avanço que nós temos neste último século e meio de instituições constitucionais. A justiça eleitoral surge no Brasil como um ramo do poder judiciário, o que é um distintivo em relação a muitas outras estruturas que nós temos. O Brasil é muito copiado, é muito visitado na justiça eleitoral exatamente pelo modelo de integridade, que foi para o que veio a justiça eleitoral. Em 1932, portanto, inaugura-se uma nova formulação para a justiça eleitoral. Quem lê Coronelismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal, que é um clássico e uma leitura obrigatória para todos nós, cidadãos em geral, muito mais ligados à área, seja da história, seja do direito, seja da antropologia, seja da sociologia ou da ciência política, porque ele escancara o que era a prática brasileira, como o senhor lembrou, de eleições fraudadas, de eleições nas quais não se sabia quem votava não sabia em quem estava votando, e quem era votado não sabia se tinha chegado realmente àquele resultado. Isto foi a causa principal da institucionalização da justiça eleitoral, também no momento em que, a despeito de nós termos na Constituição de 1891 a repetição do princípio da igualdade, que já vinha também na Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, a imperial, mesmo estando ali, havia impossibilidade de mulheres, não estava formalmente prevista a vedação da condição de eleitora da mulher. Porém, foi preciso que uma eleitora entrasse em juízo, a Celina Viana, do Rio Grande do Norte, tida ainda hoje como a primeira eleitora a votar em Mossoró, e depois vieram aquelas que entraram em juízo para dispor
deste direito para fazer valer o que elas acreditavam ser a igualdade e que é efetivamente. E, neste sentido, nós temos até um poema do Drummond sobre a Nieta, que é a de Minas, e que também entrou em juízo, e o Drummond meio que brincava um pouco no sentido até de debochar do que viria. Dizia, o mundo vai acabar, mulher votando, daqui a pouco vai querer ser eleita, senadora, presidente da República, Minas vai acabar. Minas endoidou, ele diz no poema, exatamente para chamar a atenção da gravidade que era alguém achar demais, demasiado, uma mulher votar. A justiça eleitoral vem trazendo tudo isso, a possibilidade de participação da mulher como eleitora na vida de que ela faz parte, que ela integra, que é a vida na sociedade. Isso tudo, portanto, marca, e estes 90 anos, no ano também do bicentenário da independência, este andar histórico de uma sociedade na qual é preciso que haja não apenas movimentos de mulheres que são necessários, mas o que a nossa imortal, maravilhosa Rosisca diz, é preciso que haja mulheres em movimento, que as mulheres estampem aquilo que ela vê, como os homens também veem da sua parte, para que a gente tenha a comunhão de ideias, experiências, gestos, propostas, e dali se tire o consenso, que é o que forma a base democrática sustentável de uma sociedade, muito mais de um Estado. Então, isso tudo para dizer que estes 90 anos, o senhor diz, professor, com muita pertinência, como sempre, e com um olhar muito acurado. Tem uma importância não de data, mas de ser um ponto de reflexão para os aperfeiçoamentos que nós precisamos de ter como necessário. A Justiça Eleitoral tem dado um testemunho de ser inatacável na dedicação dos seus servidores. Como o senhor lembrou, eu tive a honra de presidir o Tribunal Superior Eleitoral de 2012 a 2013. O nosso corpo de servidores, que é permanente, porque os mandatos de nós, juízes eleitorais, é curto, passageiro, é de 2 anos. Isto vale para os tribunais regionais eleitorais, isto vale para o Tribunal Superior Eleitoral, mas o corpo de servidores é de uma dedicação impressionante, de uma acuidade e aperfeiçoamento permanente, e nós conseguimos, no Brasil, introduzir com as urnas eletrônicas a experiência de cada vez mais garantir a moralidade do processo eleitoral, que é a ética democrática do respeito ao cidadão que vota, ao cidadão que é eleito, especialmente a todo o cidadão, mesmo aquele que ainda não vota ou que já não precisaria de votar, porque o voto deixa de ser obrigatório numa determinada faixa etária, mas que quer ter o sossego de dormir sabendo que em seu país o eleitor escolhe para tais cargos e, escolhido, ele será empossado e exercerá o mandato. Isto é de uma importância enorme, e hoje eu vejo isso muito mais, professor, porque eu presidi eleições municipais em 2012, e eu via como a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, que é às vezes chamado de o Tribunal da Democracia. O judiciário todo tem o compromisso, claro, de dar cumprimento à Constituição e às leis da República, numa república afirmada constitucionalmente no artigo 1º como democrática. Muito mais quem está falando pela última vez, praticamente, sobre o processo eleitoral, porque pode-se, uma vez ou outra, recorrer ao Supremo de uma decisão só em caso de alguma tese jurídica, porque, em matéria de fatos e provas, a última instância é o Tribunal Superior Eleitoral, que administra as eleições e julga os casos. E este é o diferencial nosso. Na maior parte dos estados, dos países, nós temos órgãos ligados, soltos às vezes, ligados a alguma estrutura, junto com o Ministério Público, ou apenas com alguma vinculação e não como integração do próprio Poder Judiciário. No Brasil, não. É um ramo do Poder Judiciário. Ele atua
com as mesmas características de qualquer juiz, porque ele é presidido sempre por juízes na comarca do interior ou na cúpula da estrutura eleitoral. Então, isto tudo tem esta garantia que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente, vou usar uma palavra que só uma mulher quase centenária como eu ainda usa, no azáfama da vida, neste turbilhão, a gente não se dá conta de como o sossego faz parte. O direito de dormir, achando que se eu fiz tudo certo durante o dia, eu tenho o que antes era chamado o sono dos justos, o sono tranquilo de quem pode repousar, pôr seu corpo em repouso, porque não há sobressaltos. No Brasil, nós temos em alguns ramos, por exemplo, em direito tributário, o princípio da não surpresa. O Estado não pode surpreender um contribuinte cobrando de um dia por outro um determinado imposto. Nós precisamos do interregno. Eu falo com os meus amigos tributaristas, eu acho que no Brasil os senhores podem caminhar para o princípio do não susto. Se a gente não levar um susto todo dia com a novidade que o próprio Estado provoca, nós vamos garantir um pouco menos de estresse para o cidadão brasileiro. A Justiça Eleitoral te garante isso. Você é um cidadão que escolhe e que, escolhido, tem uma decisão. Esta decisão lhe será a garantia do mandato na hora que ele for rigorosamente de acordo com a lei. Questionamentos são feitos perante o Poder Judiciário e o Poder Judiciário tem o dever de decidir e decide. Naquele período em que presidia, nossas sessões às vezes vão até 1, 2 da manhã, porque são numerosíssimos os casos que ali chegam, e todos os ministros e os presidentes acabam tendo que varar madrugadas. Eu me lembro muito, e não me canso de repetir, que umas 2h15 da manhã, no mês de dezembro daquele ano, quando já terminando a sessão, um secretário chama, presidente, um vereador quer falar com a senhora. A essa hora da madrugada, e aí ele disse, eu estava assistindo aqui e eu queria saber se eu entendi exatamente o que aconteceu. Era um caso dele. Então, hoje, além de ser julgado, as sessões do Tribunal Superior Eleitoral, como as do Supremo, são televisionadas e a pessoa assiste e segue o seu caso. Não é o advogado que fala por ele. E eu tenho que falar, como juíza, para que este vereador do norte de Minas entenda como o advogado de São Paulo tem que entender. E não precisar de ser traduzido para ele. Isto é uma garantia que eu acho da maior importância, esta, de ele saber que pode confiar na Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral é muito rápida, até pelos prazos que são exíguos, que se contam corridos, e que, ainda que se diga, mas demorou muito para julgar tal caso, e quantos casos foram julgados na Justiça Eleitoral neste período? Para que o fluxo processual e, principalmente, do processo democrático acontecesse sem sobressaltos. Então, o senhor tem toda a razão, não é apenas uma comemoração de data ou a atenção a uma data, é um momento em que se marca uma evolução de uma escolha feita e que se revelou exitosa. Nós todos sabemos que a Justiça Eleitoral tem uma dedicação enorme dos seus juízes, especialmente dos seus servidores. Isto realmente é um benefício para o Brasil e eu acho que esta marca é uma marca importante mesmo. Deixa eu colocar uma questão para a senhora fez relação, citou até a Rosis, que falou do movimento, né? A senhora foi a primeira ministra a presidir o Tribunal Superior Eleitoral e a segunda a compor o Supremo Tribunal Federal. Bem, ao longo da história mais recente, tem aumentado o número de juízas nas diferentes esferas do Poder Judiciário, mas ainda eu acho sempre que é muito pouco, e ao mesmo tempo, fazendo um gancho com a questão eleitoral, ministro, a representação das mulheres nos parlamentos, na Câmara Municipal, Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, como prefeitas, governadores e presidentes, né?
Como é que a senhora analisa esse processo, tanto do Poder Judiciário, como também da representação eleitoral das mulheres? É necessário cotas, uma política afirmativa em relação a essa questão, ou naturalmente a sociedade vai resolver esse problema? Professor, naturalmente, as coisas não se resolvem, elas ficam como estão. É preciso que nós, cidadãos, nós, seres humanos de uma sociedade complexa, com muitas humanidades e maiores desumanidades ainda, façamos algo para que as coisas mudem. E para que mudem transformando, e não a maneira da obra do Leopardi. Façamos a mudança para que nada mude. Não, fazer a mudança para que haja mudanças. E aí eu afirmo primeiro, a presença da mulher na vida pública, eu diria, fora de casa, demorou demais no Brasil. Porque, e lembrava isso ainda há poucos dias, a nossa formação era de que, aspas, mulher tem que saber o seu lugar. Isto vale para nós mulheres, isto vale para os negros, isto vale para índios, como se tivesse um lugar predeterminado, historicamente, e do qual não pudesse sair. Isto é tão grave porque se muda, na minha opinião, pela educação formal, aliás, tudo muda pela educação. Nós mudamos pela educação, que é permanente, o aprender a aprender é permanente. Mas só para o senhor ter uma ideia de uma historinha que nós todos, que tínhamos quem nos contar a história, ouvimos, que era da gata borralheira, quer dizer, a gata que não era chamada como hoje se trata o animal. Era algo para ser escanteado. E ficava no borralho. E a minha geração ainda viu alguns, na minha casa eu digo nem tanto, mas eu vi muito, em casa de tios, por exemplo, que o meu tio dizendo, no aniversário da fulana, referindo-se à esposa, eu vou dar para ela um liquidificador novo. Eu vou trocar a geladeira dela. O borralho, entre aspas, ainda que um pouco menos acanhado, era o espaço dela. Sua cozinha está lá, toda suja. Era dela. Isto já mudou um pouco, claro. Muda muito mais, eu fico vendo, na geração dos meus sobrinhos, em que há um compartilhamento de funções domésticas e, portanto, dá espaço para as mulheres também exercerem outras funções. Mas aquilo nada era caído do céu ou brotado dos infernos. É uma construção. Vocês, mulheres, fiquem aqui, nós não queremos partilhar o poder. Mulher fala demais, mas não quero que fale sobre política. Lugar de mulher não é nisso. Essa repetição, claro, atrasa um processo civilizatório de igualdade. E a gente pode olhar isso, o professor Dalmo Dallari tem até um livro sobre Olympe de Gouges, que foi a quem propôs, no final do século XVIII, a Declaração dos Direitos da Mulher, ao lado da Declaração dos Direitos do Homem, que naquele momento era mesmo para o homem. Ela foi guilhotinada. A obra do professor Dalmo Dallari mostra bem o que significava uma luta no momento que era considerado precipitado. Não era, era o que ela via, o que ela vivia e o que ela teve coragem de expor até para a corte francesa. Isso tudo para dizer que esta luta pela conquista de direitos é uma luta que vem muito devagar no Brasil, porque a nossa estrutura mantém a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos indígenas, ela é lerda demais. Nós não podemos sequer falar sobre assuntos como a saúde da mulher, o corpo da mulher, como se fosse pecado, entre aspas. Não no sentido só religioso, mas como pecado social. Não, é preciso discutir, não há assuntos que não possam ser discutidos, porque precisam de ser solucionados, porque precisam de ser resolvidos. Isto faz com que as mulheres, tendo saído de forma atrasada, historicamente, ela também chegou a cargos com muito mais luta, porque ela estava numa situação de ser contrária a um fluxo que era considerado natural. E por isso mesmo, nós temos hoje, o senhor tem toda a razão, por exemplo, nas faculdades de Direito, uma paridade em algumas turmas até um número maior de estudantes, de mulheres, de alunas.
mas temos um número pequeno que entra na magistratura. A mulher, por exemplo, na hora de uma promoção, quando ela tem filhos, a gente fala que ela é magistrada e não só magistrada, porque ela assume funções de dentro de casa, que podem me dizer, mas os homens também, os pais que são magistrados também. Mas há algo que é constante. Quando uma juíza é promovida e lhe dão a notícia da promoção, e é para mudar de comarca, por exemplo, uma juíza federal que às vezes vai ter que mudar de estado, a primeira região, por exemplo, até agora que houve a criação do TRF6, do de Minas Gerais, é vastíssima. A pessoa pode ir para a Bahia, ou para Rondônia, ou para... Imagina com filhos pequenos, que é o início da carreira normalmente. Ela diz, agradece a promoção, e eu vou pensar, vou conversar lá em casa. Quando um homem é promovido, ele chega em casa com algo para comemorar, porque ele não vai perguntar se ele vai ou se não vai. Ele pode até questionar como irá, se ele vai sozinho, se vai deixar. A mulher não tem essa mesma diligência ainda na estrutura socioeconômica brasileira. Então, isto acaba gerando uma dificuldade maior. E, claro, isto para chegar à direção de tribunais é muito maior. A primeira mulher que chegou ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace, em 2000. E as conversas que corriam na época, não pode ir ao Supremo. O Supremo, inclusive, vai fazer com que os ministros, homens, fiquem constrangidos com a mulher no meio deles. Estávamos no ano 2000. O mesmo se dá na hora da apresentação dos nomes para as mulheres. E aí tem uma camaradagem masculina que se desenvolve também por causa dessa estrutura. Vamos jogar futebol e ali passa um desembargador e o representante da OAB apresenta o fulano, e na hora que compõe a lista, eles já se conhecem. Nós, mulheres, temos uma estrutura tal que a gente vai, numa grande maioria, me incluo nela, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. A gente não circula em outras rodas, em outros lugares, até porque tem mesmo este lado que nos é entregue da função doméstica, em grande parte. Estou repetindo porque eu acho que isso já tem hoje uma passagem maior. Mas para o senhor ter uma ideia, nós temos um número maior de mulheres do que de homens na sociedade brasileira. A conquista de sermos julgados por iguais é uma conquista civilizatória. Isto vem desde a Carta do João Sem Terra, em 1215. Nós temos, hoje, um número maior de advogadas do que de advogados inscritos na OAB. Nós nunca tivemos uma presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de a Ordem dos Advogados agora até ter estabelecido o princípio da paridade. Nós temos agora alguns lugares, como em São Paulo, a doutora Patrícia Vasoli, pela primeira vez, chega à presidência da seccional. Na Bahia, pela primeira vez, nós temos uma direção toda de mulheres na seccional da OAB da Bahia, mas foram, me parece, 5 ou 6 presidentes eleitas do total de 27 seccionais. Então, em todo lugar há essa dificuldade para chegar às direções. No caso do Poder Judiciário, as juízas são em número maior do que os juízes, apenas na Justiça do Trabalho, um pouco mais, ali há uma paridade. Em todos os outros ramos não há. A despeito de nos concursos, as mulheres passarem com muito êxito, terem ótimas classificações. Este desempenho, no entanto, faz com que a chegada aos tribunais não se dê de forma igual e a direção dos tribunais menos ainda. Nós ainda temos tribunais no Brasil que é composto só de homens, nós temos tribunais que eram compostos há pouco tempo com 57 homens e uma mulher, e essa desembargadora me dizia, ministra, mas não me dá uma palavra. E para o senhor ter uma ideia de que quando eu fui perguntada por uma ministra da Corte Suprema Americana, em 2018, como que era aqui, porque lá, que já tem um número maior de mulheres, elas tinham menor tempo de fala, porque eram sempre aparteadas. Aqui também. Nós somos várias vezes aparteadas em número maior do que os colegas aparteiam os próprios homens, ministros, desembargadores, nos colegiados.
Isto tudo, portanto, é um movimento necessário de transformação, e eu digo isso em relação às mulheres, e em relação à mulher negra no judiciário é menos ainda. É a minoria da minoria, porque se nós somos minoria, num levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, eu estabeleci, quando presidente do Conselho, uma resolução exatamente determinando que os tribunais estabelecessem coordenações para discutirem e possibilitarem o acesso igual de homens e mulheres. Esta resolução gerou a criação de coordenadorias nos tribunais brasileiros. Apesar disso, nós hoje somos menos de 48%, tomando a totalidade das magistradas. E mulheres negras são 7%. Então, claro que vale para mulheres até e para homens também, é uma minoria. Isto tudo mostra como somos uma sociedade de desigualdades num Estado nacional que é expresso ao afirmar o princípio da igualdade, como mais vezes repetido na Constituição brasileira, promulgada há 34 anos. Quer dizer, que nós fazemos valer neste período, completa-se esse ano, os 34 anos, nós fazemos valer o princípio da igualdade como o senhor bem realçou no início. Quer dizer, somos um país que garantiu a igualdade, mas deixou que a escravidão acontecesse acabando aos poucos, não se sangrou a escravidão, foram sangrados os escravos, pessoas, neste período. Então, eu acho que é preciso realmente uma grande transformação, e o senhor tem razão, isto vale também para a representação das mulheres nos órgãos legislativos e executivos, tanto naqueles eleitos quanto nos demais órgãos, porque nós temos secretarias, nós temos ministérios, em que a maioria realmente não é composto, nem a igualdade é composta de mulheres. As ações que afirmam esses direitos, historicamente, objeto de tanto questionamento, como se fosse algo muito diferente, inusitado, é apenas um dado da realidade. A Constituição brasileira, no artigo 5º, fosse por pouco dar início à expressão da norma, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, vem no inciso 1 deste dispositivo e estabelece: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição. 33 anos, quase 34 que completamos este ano, continuamos numa grande luta para ver se, pelo menos, conseguimos ter uma maior participação das mulheres, porque o senhor disse bem, os órgãos de representação deixam aquém e um abismo entre o que está na sociedade, que é composta de maioria de mulheres e de maioria de negros, mais pessoas negras no Brasil do que brancos. A despeito disso, a representação é mais que acanhada, é quase de uma timidez enorme, é quase insignificante nesse sentido numérico. Claro que nós temos grandes nomes, tivemos 3 ministros negros no Supremo. O primeiro presidente negro no Supremo foi o ministro Joaquim Barbosa, que desempenhou um cargo com notabilidade inegável. Pode-se ser contra ou a favor de qualquer dos nossos votos, das nossas manifestações, mas de dedicação do ministro Joaquim Barbosa não se pode negar. Apesar disso, a participação é mínima. Então, a afirmação que se faz é para que tenha não apenas representação, mas a apresentação de todos os brasileiros, dos gêneros, das cores, das raças, e aí é que nós formaremos a síntese do Brasil capaz de produzir consensos. Porque não é possível continuar com um país fraturado. E a fratura é exposta e está diante de nós. Ministra, a senhora estava falando, eu estava justamente pensando em algumas questões de permanência e não de mudança, né? O que acontece conosco? Como dizia um historiador francês, os fatores de conservação e os fatores de transformação.
quando eu estava a questão da participação das mulheres na vida pública e no sentido mais amplo possível, eu me lembro que a ministra Ellen Grace, eu assisti, graças à TV Senado, a arguição que foi feita, a sabatina, a arguição se faz na universidade, a sabatina da ministra, me chamou a atenção um senador da futura ministra que fez referência à beleza da ministra. Aí eu estava assistindo, eu falei, mas o que tem de ver a beleza da ministra com, claramente, uma versão machista, né, com a função dela estar sendo sabatinada por ser ministra da Suprema Corte Brasileira. Aí, 2 décadas depois, numa cidade do interior do Brasil, foi eleita pelos vereadores uma senhora que não era nem candidata para essa mesa diretora, para embelezar a mesa da Câmara dos Vereadores, 2 décadas depois. Aí eu falo assim, meu Deus, o que aconteceu no nosso país? Aí saltamos para a questão dos negros no Brasil. O último país a abolir a escravidão no mundo ocidental, os artigos corporais foram abolidos às vésperas de 1888, depois de um caso terrível que ocorreu em Valença, próximo à corte, né, da morte de 2 escravos e tal. E a impressão que dá o que ocorreu na Barra da Tijuca é que não tem o 13 de maio de 1888, não chegou aquela barraca ali, e olha, ironia do destino, chamada Tropicália, na Barra da Tijuca. E a reação da sociedade, que teve uma reação, mas eu acho que foi um pouco tímida, mas aquilo acho que representa o Brasil real, não muitas vezes, voltamos o Brasil das leis, da Constituição, aquele é o Brasil, e aquelas pessoas estão impunes, até o momento. Então, continuam tendo sua vida comum, etc. E o congolês, que fugiu, a ironia do destino, da guerra civil do Congo, que já passou por tantas guerras civis e continua em guerra civil, para ter uma nova vida num país que ele imaginava que seria muito bem recebido. Eu pergunto para a senhora, e desculpe a extensão da pergunta, por que que a senhora considera dessas permanências? Eu coloquei o exemplo da questão das mulheres e a questão dos negros, essa violência terrível que nós assistimos no Rio de Janeiro. Acho que essa permanência precisa de ser imediatamente, e já com muito atraso, cessada. Nós precisamos de nos movimentar como cidadãos, como seres humanos, porque nós vivemos nos últimos anos, professor, primeiro, uma pandemia sanitária que mostrou em grande parte que é difícil aprender mesmo com sofrimento, porque o negacionismo está aí, a falta de solidariedade, porque quem deixa de usar a máscara, quem resolve que não quer se vacinar mesmo estando em ambientes coletivos e tendo que estar nesses ambientes. É uma falta de respeito ao outro, né? A minha mãe diria, falta de modos, né? Que dizia, tenha modos, meu filho. Não tem modos de convivência, de solidariedade. E aí é uma falta de ver-se no outro. Eu contava um pouco antes para o senhor, a referência que fiz no voto que proferi na última quinta-feira, quando julgávamos o problema das comunidades dos rios e da entrada das polícias com violência, uma violência que não é aplicada em espaços de classe média ou de classe média alta, e que já chegam com muito mais violência, com mortes cada vez mais frequentes naquelas comunidades, eu comecei meu voto lembrando a crônica de Clarice Lispector sobre Mineirinho, que ela chama de um criminoso, sim, mas assassinado na madrugada de 1º de maio de 1962, com 13 tiros. E ela vai descrevendo isso para a revista que existe então, o senhor, que pedir a ela essa descrição, e ela diz, o 1º tiro me deixou aliviada. No 2º tiro, eu fico alarmada. No 3º tiro, ela vai dizendo até, o 13º tiro me assassinou, porque eu sou ele. Porque, dizia ela, para eu manter a minha casa, eu esqueço que tem um terreno embaixo dela, e que o que sustenta este terreno é uma ideia de justiça que atua. Porque sem uma justiça que atua, e uma justiça não do poder judiciário, mas a nossa ideia de justiça com o outro, de sermos honestos com o outro, de sermos respeitosos com o outro, de sermos solidários com outros, porque ele sou eu, ou hoje, mais tarde, ou amanhã, ou meu irmão,
Porque neste quadro, ela dizia, nós continuamos a não ver isso porque nós somos os sonsos essenciais. Então, em grande parte, o que Clarice Lispector disse, de uma sociedade de sonsos, não pode prevalecer para fazer acontecer uma democracia transformadora de um quadro violento, de um quadro desolador, de um quadro extremamente agressivo, com valores de civilização que a humanidade já conquistou. Quer dizer, que eu não estou falando em retrocesso de queimar florestas, porque não se queimam só florestas, o senhor bem sabe, queimam-se as pessoas, queimam-se as possibilidades, queimam-se as esperanças, queima-se o presente e o futuro. Uma sociedade que bota fogo em gente, uma sociedade que a pauladas mata alguém num espaço público, porque ali não era dentro de uma casa, não é que dentro de uma casa pudesse, não pode, não pode. É a mesma violência, é algo estarrecedor, constrangedor, que me envergonha. Eu dizia naquele voto, eu me solidarizo com a família de Moise, mais que isso. Como servidora pública brasileira, eu peço perdão à mãe dele. O senhor vê que a linguagem conseguiu criar para as nossas dores e para os nossos amores palavras e nomes. Se eu perco o marido, eu sou viúva. Se alguém perde a mãe, é órfão. Para a perda de filho, nem há nome. Porque a dor é maior que tudo. E disse bem o senhor. Ele buscou refúgio e nós o acolhemos. Acolhemos? É isso mesmo? Nós acolhemos nossos irmãos brasileiros? Nós acolhemos todos aqueles que precisam de nós e que a gente pode oferecer a mão? Nós vimos tudo o que aconteceu de uma forma que é absolutamente inesperada para o humano. Eu tinha um professor de filosofia do direito, o professor Gerson Bozon, que dizia que ele não temia os animais. Porque ele dizia, o tigre não destigresa, a onça não desonça, a zebra não deszebra, só o ser humano se desumaniza. Nós mudamos de natureza ou desvestimos a humanidade que faz com que a gente viva com o outro, conviva. Para restabelecer isso, professor, eu acho que uma ideia de permanência é inviável no Brasil. Nós queremos e precisamos de civilidade, de generosidade, de solidariedade, porque não se constrói nada com alguém. Aliás, eu acho que a gente não constrói nem algo que você possa produzir sozinho, sem perceber o outro. Porque este computador, com que nós conseguimos nós dois conversarmos hoje, é obra de muita gente que nos pôs a braços com essa possibilidade, que nos deu esta alternativa, esse instrumento, essa ferramenta. Na hora que eu chego de manhã para fazer o meu café, este café não foi plantado por mim. Eu dependo do outro o dia inteiro, a noite inteira. E eu não sei disso? E eu não me comporto sabendo que o outro também precisa do meu trabalho, do meu gesto, do meu apoio, da minha presença? Eu sou um sonso essencial? Para que sociedade? Para que ideia de justiça? Para que Brasil? Porque o Brasil não foi construído para isso e a sua independência não foi feita para isso. Foi feita para que nós conseguíssemos conviver. E nós temos, professor, no caso brasileiro, o senhor bem disse, uma Constituição e uma realidade que parece que desconhece essa Constituição. Eu sempre digo que o sentimento constitucional há de estar na sociedade para que seja bem aplicado, porque o que chega ao Poder Judiciário e aos tribunais são as lides, são os casos em que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Mas no dia a dia, nós, volta e meia, nos desentendemos com alguém e conseguimos compor. Este sentimento de Constituição é que faz com que a gente seja capaz de fazer com que o Brasil, desenhado constitucionalmente por constituintes escolhidos por nós, e, portanto, que tem uma síntese de ideia de justiça que há de prevalecer, tenha aplicação plena todo dia, toda hora.
Eu nem vou dizer deste caso do Moise, porque isso é uma desumanidade. Isso é alguém que perdeu o sentido de humanidade. Não é possível que isso seja aceitável. A gente vê um bichinho miando com dor e se penaliza com isso, se sente atingido por isso. E a pauladas ataca alguém? Então, eu tenho para mim que esse movimento de fazer com que a Constituição realmente prevaleça há de acontecer, porque Constituição não é sugestão, não é uma proposta, não é um convite. Constituição é uma lei para ser aplicada. E no artigo 3º da Constituição, independente de governo, se estabelece expressamente como lei. São objetivos da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Erradicar todas as formas de desigualdade, todas as formas de preconceito, etc. Mas a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é obrigação de todos nós, servidores públicos, mais do que todo mundo, porque nós somos pagos exatamente para cumprir estas ideias, estes valores que foram entronizados na norma constitucional como princípios jurídicos. Então, o comportamento estatal de qualquer servidor, de qualquer um de nós agentes públicos, que vai da professora na sala de aula até o presidente da República, nós somos obrigados a interpretar os nossos deveres no sentido dessa Constituição de liberdade, justiça e solidariedade. O que é contrário a isso é inconstitucional, é um comportamento inconstitucional. Mas esses objetivos se cumprem também por todos nós na vida cívica, na cidadania. Então, este movimento transformador é essencial porque qualquer ideia de permanência ou de quietude é de quietude falsa, porque o tumulto, porque o movimento de violência, de agressão, de ofensas, enfim, de desumanidade, borbulha por debaixo dessas águas que só quem não quer ver que acha que está tudo plácido. As margens plácidas não pairam mais por aqui. Uma última questão, ministra. A senhora usou uma expressão que é interessante, os comportamentos inconstitucionais. Bem, nós assistimos, especialmente nos últimos 3 anos, esses comportamentos inconstitucionais. E o ano de 22 é um ano decisivo. Curiosamente, né, são os paradoxos da história, tem as várias datas a serem comemoradas. Uma delas nós já fizemos referência, mas tem o bicentenário da independência, que não é pouca coisa, tem o centenário da Semana de Arte Moderna, etc, etc. Tem o centenário da rebelião de 5 de julho de 22, do Forte Copacabana, que vai dar na Revolução de 30, e etc, 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 e outros acontecimentos. Agora, provavelmente, teremos um ano muito tensionado pelos acontecimentos anteriores, né? E certamente o Supremo Tribunal Federal vai ser assunto eleitoral. Um dos principais temas eleitorais certamente será o Supremo, seus ministros, suas decisões. E também o Supremo Tribunal Federal vai ser provavelmente demandado durante esse ano para resolver questões que não estão claras, com novas questões, afinal a sociedade está em movimento, para um ponto que a senhora lembrou. O que a senhora espera desse ano de 22, que é tão importante na nossa história? Eu falo sempre que essa eleição, claro, toda eleição é importante, evidentemente, mas nesse século até agora, claro, não posso profetizar o que vai ocorrer nas próximas, é a mais importante desse século. Eu perguntaria para a senhora o que a senhora espera justamente das eleições, do cidadão e do Brasil agora no ano de 22. Eu, primeiro, como cidadã brasileira, eu não espero, mas eu quero muito que nós sejamos capazes de manter, pelo menos a nossa humanidade, no sentido de garantir uma convivência respeitosa. Eu sei que são tempos de intolerância enorme, e a gente vê isso no dia a dia, as tecnologias, as redes deram voz a todo tipo
de agressão, de ofensa, confundiram liberdade de expressão com expressão de liberdade, que é outra coisa. Nós garantimos a liberdade que se expressa, e não a expressão, que pode ser livre, mas que também que pode ser criminosa. Por isso, no Brasil, nós sempre tivemos os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. Nesta intolerância enorme de alguém que não procura nem saber se isto é uma informação ou se isto é uma mentira, e gerando cada vez mais raivas, intolerâncias, deturpação. Então, eu quero muito acreditar que, a despeito de tudo que está aí, nós sejamos capazes de manter a civilidade e a humanidade, para o que se pede tolerância com o diferente, porque o diferente não é meu inimigo, é apenas isso, meu diferente, e que pode me convencer que eu que estou errada. Se eu não o ouvir, é impossível saber se está certo ou não. E, professor, nós somos um grupo de pessoas no Brasil que, lembrava há poucos dias, quando eu era menina, minha mãe falava assim, morava-se numa casa, parede meia com outra, fala baixo que as paredes têm ouvidos. Agora, eu brinco com os meus sobrinhos, fala alto que os ouvidos têm paredes. Um não escuta o outro. Às vezes dentro de casa. E da casa de todos nós. Não é diferente. Então, eu espero que as pessoas ouçam e falem a partir do que pensam, do que sentem, mas sabendo do que ouviram e do que estão a dizer. Este é o primeiro dado. Mas isto é o que eu quero, porque eu sei que eu tenho que esperar. No meu caso, especificamente, como servidora pública do Supremo, e estarei provavelmente como um dos 3 do Supremo no TSE, a partir do início do segundo semestre. O ministro Fachin assume a presidência agora, dia 22, vai até julho, o ministro Alexandre assume, e aí eu assumo como uma das representantes do Supremo no TSE. Portanto, o senhor pode imaginar que eu terei um ano bem movimentado, para dizer o mínimo, para usar o mesmo verbo. O que eu quero e espero é que nós sejamos capazes de garantir aos que vivem hoje e aos que vierem depois a certeza de que, a confiança de que nós estamos procurando fazer o melhor e somos capazes de fazer o melhor. Porque o Brasil já venceu ditaduras. O Brasil venceu processos econômicos gravíssimos, do encilhamento até a hiperinflação. Os meus sobrinhos nem sabem o que é isso que nós vivemos, a não ser de livros, dos seus livros de história. Nós não. Nós respondemos com a nossa carne. Não é possível que pessoas e vidas continuem a responder por uma história que nós não somos capazes de protagonizar, escrevendo bem. Que os exemplos sejam apenas para não se repetir, que sejam exemplos que possam ser repetidos, lembrados, como lutas e não lutos permanentes. E tem razão. E ainda ontem, a grande escritora brasileira, jornalista Dorothy, escrevia sobre que país que nós temos. E eu pensava que, para nós do direito, o país é posto na sua contingência territorial, mas que na Constituinte de 46 foi perguntado a um dos constituintes, um grande escritor, se o Brasil já tinha se transformado numa nação, que para nós do direito é um conceito antropológico, sociológico, e a Constituição só faz referência às nações indígenas, porque tem uma cultura própria, objetivos comuns. Mas a gente se forma como Estado para nos constituirmos numa nação. E este é o grande desafio, sermos uma nação brasileira, com grandes, grandes problemas. Aqui há pessoas que podem ir de helicóptero para o trabalho, no seu helicóptero. E há pessoas e mulheres
principalmente, homens também, mas digo mulheres, que às vezes, e tenho a experiência de ter visto, anda 2 dias com seu filho pela mão, para tomar o que nem é um ônibus, é uma jardineira, para chegar a um posto de saúde. Estes 2 são Brasis, e nós não podemos manter este abismo entre os brasileiros, porque a formação, então, de uma democracia na qual uma ideia de justiça, do que seja justo para todo mundo, não há de prevalecer se nós não formos capazes de construir esta experiência humana. Eu sei que são períodos de muitas dores, mas eu fico sempre lembrando que o Drummond, no final da Segunda Guerra Mundial, escrevia Nosso Tempo. Ele tinha visto a Segunda Guerra Mundial. E ele diz: esse é um tempo de partido, tempo de homens partidos. Os homens pedem fogo, sapatos, carne. As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Eu acho que as leis são necessárias, imprescindíveis, mas nada é suficiente sem o ser humano querendo fazer atuar e florescer uma ideia de justiça para todos. E, portanto, nesta pandemia ficou bem claro as violências contra a mulher, que aumentaram enormemente no ambiente doméstico, e que muitas vezes eu falava, quando procurada, isto não é doméstico, isto não tem nada de um local de acolhimento, de recolhimento, um lugar em que a pessoa entra e é agredida, e que, portanto, dorme permanentemente com medo de ser ofendida, assassinada até. Esta sociedade precisa realmente de acreditar que há outras formas de convivência e que são essas que traduzem a nossa humanidade. Eu acredito, continuo acreditando no ser humano, mas sei que a construção da humanidade é obra de todos nós. E que essa nossa obrigação é irrenunciável. Nenhum de nós abre mão do outro achando que não está desertando de si mesmo. Eu quero que este ano nós não desertemos do Brasil. Ministra, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de a senhora ter me atendido o canal. Eu, quando ouço a senhora falar, como a senhora gosta muito de poesia, né? Eu fico imaginando, e a sua fala é fala poética, é uma poesia oral, porque dá para construir os versos, são muito importantes a sua fala, e eu acho que é dessa questão nossa da relação entre civilização e barbárie, e como nós vamos vencer. Eu também acho que, apesar de todas essas dificuldades, eu nunca opino, mas vou opinar agora, porque quem deve opinar é o entrevistado, mas acho que a gente vai superar esse difícil momento. Eu acho que são lições também, sem dar aquela de Cândido, não estou lá do Voltaire, mas eu acho que a questão, acho que nós temos de aprender muito com essas lições dos últimos anos. Foi um baque, foi uma pancada muito dura, né? Que eu acho que fez alguns ficarem com sono, outros acordar, né? Eu acho que nós devemos acordar. Acho que o que a senhora falou foi importantíssimo para o canal, e acho que a tarefa de todo cidadão e cidadã é a construção da democracia, que é uma tarefa cotidiana, e num país que tem uma tradição marcada pelo arbítrio. Então, não é uma tarefa fácil. Muito obrigado. Não é. Eu que agradeço enormemente, professor, mais uma vez. Agradeço o senhor como historiador, como grande comentarista de todas as questões nacionais que nos ensinam todo dia, e muito obrigada por essa oportunidade com que o senhor sempre me honra de poder estar com o senhor. Muito obrigada. Bom dia para todos.